Estamos de volta com mais um episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. E no episódio de hoje, vamos conversar com o professor substituto do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Antônio Gasparetto Júnior, sobre as implicações do estado de sítio na Primeira República. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no YouTube, SoundCloud e também no Spotify. Neste episódio, eu gostaria de propor uma abordagem que é muitas vezes negligenciada sobre a Primeira República, com base na utilização do Instituto do Estado de Sítio no período. Esse Instituto Constitucional, denominado de Estado de Sítio, é uma criação francesa, sendo expresso pela primeira vez na Constituição de 1791, durante o período revolucionário. Naquele momento, tratava-se exclusivamente de uma técnica militar para determinar a situação mais grave que poderia se encontrar uma tropa francesa em uma praça de guerra, de modo que essa tropa estivesse sitiada pelo exército inimigo, impossibilitando, de modo geral, a sua comunicação com o restante do exército francês e o abastecimento de recursos. Muito rapidamente, no entanto, os franceses perceberam que o estado de sítio oferecia artifícios militares emergenciais que também poderiam ser utilizados contra o inimigo interno, passando a ser aplicado em casos de motins, revoltas ou insurreições. Essa nova abordagem fez surgir uma distinção entre um estado de sítio chamado de real ou militar e um estado de sítio fictício ou político. O primeiro, mantendo sua vinculação ao contexto de guerra contra o inimigo estrangeiro, e o segundo, voltado ao enfrentamento de ameaças internas que colocassem em risco a República e suas instituições. Foi a modalidade fictícia ou política que reverberou em outras constituições do mundo. O Brasil adotou o termo Estado de Sítio pela primeira vez em sua Constituição Republicana de 1891. Muito embora a Constituição do Império de 1824 já apresentasse medidas de emergência contra ameaças, foi o artigo 80 da primeira Constituição Republicana, de 1891, que apresentou expressamente o termo Estado de Sítio e suas implicações. É também durante o período da Primeira República em que ocorreu a maior experimentação desse instituto constitucional na história brasileira, tornando-se um expediente extremamente recorrente, tendo sido aplicado por 9 dos 12 presidentes do período, convertendo-se assim numa ferramenta de poder, de modo que os presidentes da nascente república instrumentalizaram o direito de forma a promover ações particularizadas como o impedimento da oposição e a limpeza social na capital do país. E é sobre isso que pretendo explorar alguns aspectos mais detalhados da Primeira República. Nesse período republicano, foram registrados 44 decretos de estado de sítio, sendo 10 deles de autoria do Legislativo e 34 de autoria do Executivo. Então, cabe aqui lembrar das longas férias do Legislativo durante a Primeira República, o que autorizava a iniciativa do Executivo na ausência de atividades do Congresso. O estado de sítio esteve, assim, presente de Deodoro da Fonseca a Washington Luiz, sendo acrescido gradualmente de novas feições. Floriano Peixoto, por exemplo, foi responsável pelo período mais curto de estado de sítio na Primeira República, porém foi o iniciador da prática dos desterros, que consistia em enviar para localidades distantes do território brasileiro indivíduos que representavam algum tipo de ameaça à República ou suas instituições. Mais tarde, na década de 1910, Venceslau Braz também acrescentou outra característica ao uso do estado de sítio na Primeira República, sendo o primeiro presidente a declarar o estado de sítio por um período tão longo que abrangeria o início do mandato do seu sucessor. Por sinal, essa prática se tornaria recorrente a partir de Venceslau Braz até o final da Primeira República, em 1930. De todos os presidentes que fizeram uso do Instituto, Deodoro da Fonseca foi aquele que utilizou por menos tempo em sua totalidade, 20 dias apenas, sendo que o final do estado de sítio de Deodoro da Fonseca coincide também com o final de seu governo, quando renuncia à presidência da República. Por outro lado,
Arthur Bernardes foi aquele que utilizou o estado de sítio por mais tempo durante o seu mandato presidencial. E não por menos, Bernardes ficou conhecido como o presidente do sítio nos jornais da época. Na verdade, apenas um período de aproximadamente 6 meses do mandato presidencial de Arthur Bernardes transcorreu na ausência do estado de sítio, enquanto todo o restante do seu mandato ocorreu sob vigência do estado de sítio. Sobre a temporalidade do sítio da Primeira República, foram 2.845 dias de estado de sítio naquele período. Ou seja, 7 anos, 9 meses e 20 dias, o que representa cerca de 20% do período em uma condição que entendemos como estado de exceção. Territorialmente, o estado de sítio começou com a aplicação na capital federal, que então era o Rio de Janeiro, por parte de Deodoro da Fonseca, e se expandiu até uma aplicação a todo o país, a todo o território brasileiro, com o presidente Washington Luiz em 1930, quando tentava se defender do avanço da Aliança Liberal, que vinha do Sul, e que colocaria Getúlio Vargas no poder, encerrando o período da Primeira República. Nesse intervalo de Deodoro a Washington Luiz, 15 dos 21 estados da época já haviam sido submetidos à medida excepcional. Voltando aos desterros iniciados por Floriano Peixoto, essa prática costumava enviar os detidos durante o estado de sítio para localidades do norte e do nordeste do Brasil. Sobretudo, regiões no Amazonas e no Acre, que naquele momento, devido à precariedade das condições de vida, representavam quase que uma sentença de morte para os condenados ao desterro nessas localidades. Políticos e populares foram desterrados durante a Primeira República, mas há uma distinção notória entre os efeitos dos desterros com os políticos e com os populares da Primeira República. Os políticos voltaram sempre vivos dos desterros e costumavam acumular mais capital político em suas trajetórias. Por sua vez, os populares geralmente não voltavam desses desterros. Os presidentes Rodrigues Alves, Hermes da Fonseca e Arthur Bernardes se valeram dos desterros para promover uma verdadeira limpeza social na capital federal. Se pensarmos, então, sobre o número de mortes ligadas a contextos de estado de sítio na Primeira República, não foram registradas mortes apenas durante os sítios de Deodoro da Fonseca e de Venceslau Braz. No total, estimo cerca de 15 mil mortos em eventos sob vigência do estado de sítio. Nenhuma personalidade de renome foi vítima fatal dos efeitos do sítio. Na prática, foi um recurso autoritário contra camadas baixas, médias e emergentes da população, que não condiziam com a moral republicana imaginada e que, porventura, podiam afetar o status quo conservador daquela sociedade. Importante ressaltar que a imprensa foi uma das maiores vítimas do período, pois a censura foi prática recorrente também. Hermes da Fonseca foi quem começou uma perseguição mais severa aos jornalistas, mas Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes levaram essa perseguição a outro patamar, sendo que os jornais mais prejudicados pelos efeitos do sítio na Primeira República foram o Imparcial e o Correio da Manhã, que tiveram seus proprietários e jornalistas detidos por muitos meses e seus patrimônios várias vezes atacados. Nesse contexto, mapear a divisão dos grupos em torno da questão do estado de sítio não é uma tarefa simples e direta. O posicionamento, em geral, refletia condições particulares entre governistas e opositores. Isso porque o Instituto era uma ferramenta relevante na época para se dominar ou superar o grupo adversário. As grandes lutas da Primeira República eram competições para a tomada do poder e não uma divergência de ideias, de antagonismos de programas ou discussões de planos administrativos. Era um grupo pequeno fazendo a cisão da maioria por ocasião da escolha de um governante, sendo as divergências puramente circunstanciais, já que representavam o mesmo sistema oligárquico e apenas disputavam as vantagens do poder. Desta forma, os posicionamentos tendiam a mudar com o passar dos anos e dos mandatos. Epitácio Pessoa, por exemplo, era um ávido questionador do sítio de Floriano Peixoto. Porém, não deixou de recorrer à medida em seu governo contra os militares. Acentuava-se o perfil conservador quando o grupo governista queria justificar as atitudes do executivo que estava ao seu lado. Por outro lado, a oposição condenava o despotismo, o ferimento das leis
e a violação dos direitos. No que se refere às propostas de regulamentação do estado de sítio, os parlamentares apresentaram mais projetos resguardando as garantias constitucionais e as imunidades parlamentares, pois normalmente estavam na oposição e sabiam que estariam sujeitos ao arbítrio do Executivo sem que houvesse regras para limitar a sua ação. Isso explica em boa medida porque tantos projetos foram barrados, pois essas propostas visavam limitar a amplitude de ação do Executivo. Assim, os governistas barravam as seguidas investidas liberais ou mesmo nem as colocavam em pauta. Em conclusão, então, o sistema liberal democrático da Constituição de 1891 encontrou no Instituto uma força de ação que hipertrofiou o Executivo e cerceou o debate e a liberdade de adversários políticos. Logo, o estado de sítio atendeu aos grupos que estavam no poder, que dele se aproveitaram para a manutenção de seus poderes. Depois da Primeira República, o estado de sítio foi aplicado novamente em 1935, quando Getúlio Vargas se beneficiou do Instituto Constitucional para reprimir os comunistas, preparando sua escalada para o Estado Novo, e em 1955, quando a medida foi utilizada para assegurar a legalidade de posse do já eleito Juscelino Kubitschek. Cogitado em algumas outras ocasiões, não foi mais utilizado do que isso na República Brasileira. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.